Práticas agroecológicas utilizadas para o controle da erosão do solo. É sobre isso que vamos falar hoje. Os alunos Naila Eduarda, Ana Carolina, Gabriel Brito, José Jorge e eu, Gabriel Carvalho, apresentam um trabalho que foi desenvolvido com muito carinho e dedicação sobre esse tema. Erosão é a ação de processos superficiais que remove solo, rochas ou material dissolvido de um local na crosta terrestre que então o transporta para outro local. Em um cultivo, é muito importante evitarmos esse fenômeno, e existem várias práticas agroecológicas para fazer isso. A adubação verde, sideração ou plantio verde é a prática de se adicionar plantas leguminosas na superfície do solo com a intenção de enriquecê-lo nutricionalmente com o nitrogênio. O aumento da presença de nitrogênio no solo favorece o aumento da produção de biomassa vegetal. Para a prática da adubação verde, as leguminosas têm ganhado preferência entre os agricultores e uma das principais razões é que as leguminosas produzem grande quantidade de biomassa e suas raízes são pivotantes, ou seja, sistema de raízes formados por uma raiz central que penetra verticalmente no solo, da raiz central partem raízes laterais que também são ramificadas, favorecendo a captura de nutrientes presentes em camadas profundas do solo. Após o processo de decomposição da biomassa dessas leguminosas, os nutrientes serão disponibilizados para o desenvolvimento das plantas de agricultura. Então, aqui é a Ana e eu sou a responsável por falar sobre o quebra-vento, que é uma prática ecológica de reconstrução do solo, né? O quebra-vento é uma barreira vegetal usada para a proteção das plantas, principalmente aquelas cultivadas na agricultura, contra a ação de ventos fortes. Ela proporciona um ambiente favorável à produtividade das lavouras e dos animais, já que a sua ação diminui a força dos ventos, logo diminuindo a força da erosão do solo naquela área. As funções do quebra-vento são a manutenção da umidade do solo, o amadurecimento precoce das plantas, a redução do ataque de doenças e insetos que possam ser prejudiciais nas plantações, o abrigo para pássaros e insetos benéficos, como por exemplo a abelha. E em propriedades onde o proprietário deseje evitar contaminações trazidas pelo vento de áreas com granjas de aves ou de suínos, é obrigatório o uso de quebra-ventos, já que ele vai reduzir a passagem de vento contaminado. Também tem a função de reduzir as quedas de temperatura das lavouras e das áreas de vivência dos animais e do aumento do rendimento de produção das plantas e animais. São utilizados árvores e quando se procura uma árvore para formar o quebra-vento, você tem que olhar se elas são altas, já que quanto maior a sua altura, maior vai ser a proteção dela, que elas tenham postura para cima, porque a sua altura ajuda numa maior proteção, que o seu crescimento seja rápido, né? Porque uma árvore que cresce rápido vai poder atuar como quebra-vento muito mais cedo. E que elas tenham raízes profundas para elas poderem ficar mais fortemente ficcionadas ao solo e que as suas folhas se mantenham durante todas as estações, para evitar o mínimo de passagem de vento. São mais utilizadas as árvores como o eucalipto, a leucena e até mesmo as mangueiras. Já nos cordões de vegetação permanente, que são outra prática de reconstrução ecológica do solo, são utilizadas plantas perenes, que são plantas que realizam ciclos de produção diversas vezes ao ano, colocadas de forma circular em faixas entre as fileiras de plantação. O objetivo do uso desses cordões é de reduzir a velocidade em que as enxurradas de água, como um exemplo, a água que vem da chuva, escorram pelo solo dessas plantações. Isso ocorre porque os cordões ajudam os sedimentos transportados a se acumularem em suas barreiras, o que diminui a probabilidade de erosão dessa área. A indicação dos especialistas é que os cordões de vegetação permanente ocupem um espaço de cerca de 2 ou 3 metros de largura. É importante que na hora da escolha da planta, selecione uma vegetação que tenha um crescimento rápido, para poder realizar a proteção o mais rápido possível, que as raízes não sejam muito ocupacionais, para que evite que ela invada o espaço de crescimento da planta que você está desejando proteger, ou que as suas folhagens
tenham capacidade de moradia para pragas ou outros insetos que podem vir a afetar a plantação principal. E também que a vegetação optada para o uso tenha também um valor econômico. Sendo assim, você vai conseguir ter os cordões para uma barreira de proteção e com uma fonte de renda extra, né? Na hora da escolha, são recomendados o uso de cana-de-açúcar, pelo seu grande valor econômico, e também porque ela serve de reforço na alimentação do gado. Erva cidreira, que é uma boa barreira e tem a vantagem de ser um porte menor. Também é utilizado como óleo essencial. E o capim de gordura, esses são os três principais, né, os mais utilizados, que produz uma barreira extremamente densa e é muito bem ligada ao solo, que pode também ser utilizado como feno, quando já não puder mais ser utilizada como uma barreira. Eu sou Gabriel de Santana Araújo Brito e vou falar sobre coberturas mortas. A cobertura morta é uma das práticas que mais traz benefícios às árvores. Ela é composta por plantas mortas, folhas secas ou rochas colocadas sobre a superfície do solo, podendo ser ao redor de uma planta ou árvore. Os tipos de cobertura morta são os inorgânicos e os orgânicos. Orgânicos incluem pedras vulcânicas, borracha pulverizada e entre outros. Elas não se decompõem e não precisam ser reaplicadas com frequência. As orgânicas são cascas de árvore e mistura de compostos orgânicos. Há vários benefícios, entre os principais são proporcionar uma aparência uniforme e bem cuidada aos canteiros, inibir a ocorrência de determinadas doenças nas plantas, pode melhorar a fertilidade do solo e diminuir as chances de erosão. Olá, me chamo Jorge e hoje estarei falando sobre culturas em faixas. As culturas em faixas consistem no cultivo de duas ou mais espécies em faixas alternadas, localizadas em bandas contíguas de larga variável ou em diferentes camadas, na mesma parcela e na mesma época de cultivo. A cultura em faixas alternadas promove assim uma interação favorável entre diversas plantas ou variedades. Essa prática tem efeitos benéficos na porosidade e na biodiversidade do solo, promove os ciclos de nutrientes e aumenta os rendimentos. Bom dia, eu sou Naile e vou falar sobre plantas de cobertura e bordadura. Plantas de cobertura servem para evitar a erosão do solo. As principais plantas de cobertura usadas na agricultura brasileira são gramíneas, milheto, sorgo, baixaria, aveia preta, leguminosas, crotalária. O uso das plantas de cobertura é um dos pilares do sistema de plantio direto. Depois de completar o ciclo vegetativo, elas são derrubadas e ficam sobre o solo, formando uma camada de palha. Na sequência, o plantio das culturas é feito sem revolver o solo. As plantas de cobertura podem ser usadas em qualquer lavoura, sempre em sistema de rotação com as culturas econômicas. A recomendação é que na sequência imediata de uma colheita seja feito outro plantio, de preferência com plantas de outras famílias. As espécies mais utilizadas em Santa Catarina são a aveia, nabo forrageiro, azevém, ervilhaça, crotalária, mucuna, tremoço, centeio, milheto e trigo. A diferença de desempenho entre plantas das fileiras laterais, extremidades das fileiras centrais e as plantas da parte central se chama bordadura. As bordaduras são utilizadas para delimitar os canteiros dos jardins. São indicadas para esta finalidade plantas arbustivas, floríferas, folhagens ou herbáceas. Você pode utilizar espécies como pingo de ouro, crista de galo, marinha sem vergonha, era roxa, calateia ou maranta pavão, boca de leão, ajuga, asistácea, aliço e clorófito. O termo maciço é utilizado quando há o plantio de grande número de unidades da mesma planta em um mesmo espaço. Estas são as formas de evitar a erosão do solo de maneira agroecológica. Ficamos por aqui e agradecemos a atenção de todos.